notícia para a cidade de Petrópolis, nesse 1º de abril, que é o dia da mentira, mas que eu não vou contar nenhuma mentira, nesse programa Ana Maria Hatz em Família, na TVI, a emissora que mais fala de Petrópolis. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, deputado, conseguiu a aprovação de uma lei que reduz a alíquota do ICMS de 18% para 2% nas empresas que vierem a se instalar em Petrópolis e conseguiu que isso fosse também naquelas que já estão instaladas em Petrópolis. Então, isso é um benefício para a economia e para o desenvolvimento da cidade enorme. E outra boa notícia, os desabrigados têm que sair das escolas, numa audiência que está acontecendo hoje, e eles vão todos, aqueles que ainda não tiverem suas casas pelo aluguel social, serem acomodados no CIEP da Santos Dumont, lá do Alto Independência, que até hoje não tinha utilidade, não tinha programa pedagógico, mesmo sendo municipalizado em 2017, e que vai, então, abrigar esses desabrigados, não é? Que ainda sobrarem sem as suas casas, e vai ser, então, ter uma utilidade que ele nunca teve até hoje. Essas são as minhas notícias, grandes entrevistas nós vamos ter hoje. Vou conversar agora com Raquel Vider, que é diretora da Casa de Petrópolis, lá na Rua Ipiranga, aquela casa conhecida como a Casa dos 7 euros. Raquel, é muito bom ter você aqui para você nos explicar várias coisas, como a casa está funcionando atualmente, mas antes eu queria saber de você, o pintor, o Áquila, saiu da direção? Não, o Áquila faz parte da direção, é porque existe uma equipe, né? O que aconteceu foi que a casa ficou muitos anos abandonada e a própria família, ela teve essa iniciativa de ocupar o imóvel. E aí, pensando em como ocupar esse imóvel, né, a ideia de retomar um instituto de cultura que havia sido feito lá no ano 2000, eles me convidaram, eu sou historiadora, sou formada em gestão de turismo, faço mestrado na Casa Rui Barbosa, então, pelo meu conhecimento, eles me convidaram para fazer a direção da casa. Então, eu sou diretora executiva. E está funcionando bem, Raquel? Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? A casa voltou a ter assim, movimento e, vamos dizer assim, recursos importantes para tocar tudo que precisa em termos de cuidar da casa, né? Se preocupar com a sua manutenção, vamos dizer que é uma manutenção caríssima, deve ser, né? Porque é um imóvel antigo. Então, vocês estão tendo como fazer tudo isso? Do dia 15 da enchente para cá, houve, né, uma ruptura no que estava sendo feito, em termos de turismo, etc. Mas, até o dia 15 de fevereiro, a gente estava tendo um movimento, uma média de 2 a 3 mil pessoas por mês. Então, um movimento que bom, Raquel. Muito bom para casa, que permite que a gente seja autossustentável, né? Então, a própria visitação, o movimento, os nossos concertos de música clássica, que acontecem de forma quinzenal, sempre lotados, com muita procura. Então, isso deu para a gente essa possibilidade, claro, de fazer pequenos reparos. Grandes obras, como o telhado, né, que é uma obra assim, de milhões, não adianta a gente juntar por mês, né, nunca vai chegar a esse valor. Mas eu tenho uma coisa muito boa, que eu tenho muita gratidão, porque eu tenho pessoas que trabalham de forma voluntária nessa área. Então, eu tenho um arquiteto que fez muitas coisas voluntárias para a gente, projetos, e, enfim, laudos, e as minhas 2 gestoras também, que agora no reparo das cortinas também, de forma voluntária, gratuita. Agora a gente tem as alunas da UERJ, de arquitetura, que estão fazendo um projeto do telhado também. Então, isso tudo está movimentando, né? Ai, mas que coisa boa! Como é que você está vendo, vamos dizer, na cidade, esse movimento agora que nós estamos percebendo
de uma perda até de uma instituição como o Centro Alceu Amoroso Lima, que para nós é uma coisa assim de uma importância extraordinária. Eu me lembro da instalação, da fundação do centro em 83, quando o doutor Alceu morreu. Meu marido era o prefeito da cidade, e eu fico agora aqui pensando, meu Deus do céu, será que nós vamos ter essa outra perda, esse outro esse prejuízo, essa outra tristeza, porque é uma tristeza inominável, não é? A gente perdeu um patrimônio histórico e cultural de um valor como essa casa e o que ela representa para a cidade, né? Era a casa, era o lar do doutor Alceu, né? Como é que se muda um lar? Não é? É uma coisa impressionante isso, né? Não pode se fracionar um lar. Como é que faz isso? O que você me diz disso aí? Eu sei que você também está muito interessada nesse assunto, por isso que eu estou te dando esse toque. A cidade tem pontos maravilhosos, mas tem essa necessidade de se criar uma cultura da valorização. E isso, nesse movimento todo que a gente tem feito pelo Centro Alceu Amoroso Lima, que é justamente de criar essa consciência pela valorização. Porque eu, como pesquisadora, sei o valor do Centro Alceu como um todo, que não é só o imóvel tombado que tem o seu valor, não é só o mobiliário que tem o seu valor, é o acervo, é o CAAL como um todo. Como você falou, não tem como você fracionar. Então, a nossa luta é pela permanência do CAAL como instituição com todas as suas, todos os fins, né? E aí... Até porque, Raquel, desculpe te cortar, mas é porque eu me lembrei agora, dentro do montante de uma recuperação judicial como aquela que a UCAM está passando nesse momento, o imóvel tem um valor venal muito pequeno. O valor dele é imensurável, mas noutra dimensão, é na dimensão imaterial, não tem nada de matéria, não é? Então, é isso que a gente tem que avaliar. O valor que vai tirado do imóvel é muito baixo, não é o que vai fazer diferença na recuperação dele, judicial, mas vai fazer uma diferença enorme para a gente, como cidade, como pesquisadores, como cidadãos que precisam desse referência, que é um ponto de referência para os direitos humanos, a luta pelos direitos humanos. Então, assim, Petrópolis precisa desse movimento de conscientização para mostrar que a gente sabe da existência do CAAL e quer ele aqui, quer esse acervo aqui. A gente não quer que ele seja vendido, que vá para outra cidade. Não, e tudo faz parte de um conjunto maior, justamente a educação patrimonial, que é a educação dos nossos valores culturais, dos nossos valores históricos, e só a movimentação é que a gente pode mostrar que veio, né? Então, mostrar que a gente tem essa cidade riquíssima de não só de casas históricas, mas de acervos importantes e que muitas vezes não são conhecidos da população. Você falou conhecidos da população. Então, voltando à Casa de Petrópolis, o seu público é muito mais de turistas ou de pessoas da cidade, moradores da cidade? O que eu acho que falta para a gente é esse conhecimento exatamente para aqueles que estão aqui, não é? A gente tem um número muito maior de turistas, sem dúvida, né? Turismo, principalmente Rio, São Paulo, algumas pessoas do Nordeste também, comparecem bastante à casa, alguns turistas internacionais, mesmo durante a pandemia, mas o petropolitano, ele ainda está indo a casa, porque parece que não chega muito para ele, e olha que a gente publica nos jornais e tudo mais, mas precisa ainda, é uma campanha de médio e longo prazo, para que todas as pessoas tomem conhecimento, até porque no caso da casa especificamente, a gente tem um período que ela ficou muito fechada. Então, muitas pessoas passavam por ali, existe descrença de que possa estar funcionando. Mas é muito prazeroso você vê esse momento de descrença e você vê o encanto logo depois, porque
a pessoa passa e fala, tá aberta, mas o meu sonho sempre foi entrar aqui. Aí a pessoa entra e redescobre a casa, redescobre o patrimônio da cidade. E isso também é muito prazeroso, ver o petropolitano se apropriar do espaço. E por isso também que a gente o nome de Casa de Petrópolis, para mostrar que é uma coisa que faz parte da cidade. Né? As pessoas usam, e mesmo não só a visitação da casa, mas usam o jardim para fazer caminhada, levar o cachorro para passear, meditar. O jardim é lindo, né? O jardim é lindo, tem aquele restaurante ali, quer dizer, tem tudo para ser um lugar acolhedor e prazeroso, né? Agora, eu morei 30 e poucos anos na Rua Ipiranga, né? Então, eu me lembro que você está chegando a Petrópolis há pouco tempo, né? Ou está aqui já? Não, eu sou daqui. Ah, você é daqui? Mas você é mocinha, acho que você não chegou a tomar conhecimento dessas lendas, né? Mas haviam muitas lendas sobre a casa, né? Que ali existiam fantasmas, que tinha assombração no jardim. Eu me lembro que eu ouvi essas coisas, né? Então, hoje eu não sei se realmente as pessoas que não têm assim, um nível de conhecimento cultural bastante elevado têm conhecimento do que tem dentro da casa, porque hoje em dia a gente sabe que vocês estão fazendo concertos, exposições de arte e tudo, mas eu queria que você dissesse assim, o que tem lá dentro que pode atrair a atenção? É a decoração? É o quê? Fantasma não tem. Então, o que tem? Bom, essa coisa do fantasma é muito interessante, porque eu acho que essa é uma casa com um mar de lendas possível, porque eu já ouvi cada coisa. Não é? As pessoas chegam lá contando coisas assim, porque tem um cemitério clandestino, porque tem um túnel que dá não sei onde. Se eu fizesse uma compilação de toda essa memória afetiva da fantasia que fazem sobre a casa, é muito interessante. Só que essa questão do fantasma, ela tem uma ponta de verdade, né? Porque tinha a filha do José, que era a filha mais nova dele, que herdou a casa, e que morava praticamente sozinha na casa. Então, ela só se vestia por causa do luto, ela fez voto de castidade, voto de pobreza. E chegava no final da tarde, ela ia para aquela varanda lá em cima, às vezes para a janela do quarto, e ficava sentada numa poltrona com uma vela na mão, porque lá em cima alguns cômodos não tinha energia elétrica. Só que como ela era muito idosa, porque ela nasceu no século XIX, finalzinho do século XIX, e morreu em 1981. Então, já tinha colégio ali, as pessoas passavam, viam aquela casa meio estranha, e aquela de preto, pequenininha, magrinha, com uma vela na mão, mas é óbvio que não ia dar outra, né? Ia dar história de fantasma. E muita gente viu, de fato, a Maria Lísia, né, que é a tia Loca, que o pessoal chama, né, lá, mas ela estava viva. A questão toda é que ela não era um fantasma. Quer dizer que ela era um fantasma vivente, né? Exatamente. Agora, os 7 erros também é outra lenda, né? Porque os erros não existem, né? O Aquila um dia me explicou que esses erros não existem, não é? Na verdade, é porque a casa ela foi construída no estético, que é um estilo que surgiu mesmo no final do século XIX e que tinha essa coisa da assimetria. Então, a fachada é assimétrica, as pessoas associaram o jogo dos 7 erros, e aí por isso que ficou esse nome. Mas, na verdade, é uma coisa intencional do estilo. E quando você perguntou o que há para ser visto na casa, né? Justamente, a casa é um dos poucos imóveis do 19, principalmente dessa cidade, que se conserva em estado original. Então, essa própria história do estilo arquitetônico, a história do José Tavares Guerra, que é o dono da casa, tudo isso é interessante. A gente faz questão que a visita na casa seja monitorada para que as pessoas conheçam a história da casa. E lá dentro é tudo original. Então, dá aquela sensação da pessoa estar numa viagem no tempo. Então, ela entra, vai ver aquela cortina que tem 138 anos, aquele piso, aquela pintura que nunca foi restaurada. Então, aquela questão não é... Tem coisa a ser feita, tem coisa que precisa ser restaurada, mas sabe aquele rasguinho, assim, na cortina que dá aquela coisa de que é verdade, de que o tempo passou? Mas isso vai continuar, né? Isso dá
encantamento para as pessoas. Então, o que as pessoas podem esperar é uma casa original do século XIX, com muita história interessante, com muito detalhe, e que ela não vai olhar para um ponto daquela casa que seja feio. Vai ser a pessoa dia pode de beleza. andar na casa como um todo, pode visitar todos os cômodos, ou Não, tem alguma parte ainda que está isolada? A gente tem 5 salas abertas à visitação no primeiro andar, que são as 5 principais, mais bonitas. Tem uma sala ainda aguardando restauro no primeiro andar, que é um salão grande, que a gente ainda não conseguiu a verba para fazer, mas acredito que em breve a gente vai conseguir, que não é nada muito complicado. E o segundo andar, a gente não abriu ainda, porque a gente passou por uma perícia técnica para abrir a casa, para mostrar que a casa está em segurança, que poderia, né, ser visitada. O segundo andar, ele tem cômodos que estão muito bons, igual o primeiro, mas tem cômodos que estão ruins ainda. Então, a gente quer apresentar a audiência toda segura e toda bonita, né? Toda com iluminação, tudo direitinho. A gente não quer fazer uma coisa que o turista ou o visitante petropolitano ache que está sendo colocado numa situação desconfortável. Então, a gente está aguardando em poder fazer algumas melhorias no segundo andar para abrir. Então, a gente hoje tem o primeiro pavimento e esperamos que em breve, assim que a gente conseguir fazer esses reparos, que a gente possa abrir o segundo também. Quer dizer, vocês estão fazendo também um trabalho cenográfico lá, né, para montar todo um cenário de acordo com a instalação da casa no século XIX e a vida dela até hoje, né? Quer dizer, ela é uma até casa hoje, museu, ela está aí, né? Exatamente. E em tempo tem essa questão da exposição de arte, né? Que dá essa quebrada no tempo. Então você acha que está no século XIX, de repente você vê um quadro contemporâneo. Isso é muito legal, isso é muito divertido, né? Torna a experiência mais leve também e consegue agradar todo tipo de público, né? Fala um pouquinho da próxima programação que vocês têm, digamos, para o mês de abril. E o horário de funcionamento, não é? Como é que se faz para comprar ingresso, o custo, essa coisa toda que é importante a gente divulgar, né? Com certeza. A gente abre regularmente de quarta a domingo, de 10 da manhã a 5 da tarde. Nós temos na parte externa da casa uma bilheteria que fica no porão, né? Dentro do porão da casa mesmo. O ingresso custa R$12 a inteira e 6 a meia. Petropolitano entra gratuitamente nas quartas-feiras, apresentando comprovante de residência, estímulo, né, para daquilo que as pessoas conhecerem que o espaço, né? E a gente tem uma agenda de exposições fechada até 2023 e uma agenda de concertos fechada também até o final do ano. Que maravilha! Então, eu estava falando só em abril, mas isso é ótimo. Então, na verdade, a nossa programação está bem amarradinha, bem programada mesmo. No próximo concerto, dia 2 de abril, vai ser com a pianista Patrícia Gladson. Depois a gente vai ter um concerto extra, especial, que foge do nosso cronograma. No outro sábado, que é dia 9, que é o Duo vem dos Estados Unidos para tocar. Então, nossos concertos são sempre aos sábados, 6 horas da tarde, né? Então, só para resumir essa informação também. E depois, no dia 16, a gente tem a abertura de uma nova exposição com uma apresentação da Nina Miranda, que é filha do Átila, né? Então ela vai vir, ela também não mora no Brasil, mas vai vir para fazer essa exposição junto com a Antônia Dias Leite e a Júlia Miranda, a apresentação dela, ela cantou. Depois nós temos sábado não, né? E no outro, o último de abril, nós temos uma apresentação com o tenor André Figueiredo, das Zarzuelas, que são operetas espanholas, que ele é maravilhoso. Então, isso só em abril é isso que está acontecendo. E então, chega, porque senão a gente ficaria o tempo todo falando da tua programação. Mas parabéns, eu fiquei muito satisfeita de saber disso, né? E ainda tem o problema do estacionamento, que a gente pensa que não facilita a vida das pessoas, mas facilita você ter onde parar o carro, né? Quer dizer, como é que faz isso? Você entra com o carro, o estacionamento é pago à parte ou está incluído na entrada? Como é que é?
ele é pago à parte, é uma empresa terceirizada, né? E é até legal explicar o estacionamento, porque muita gente reclama. Eu entendo que as pessoas, poxa, mas eu estou entrando aqui, muita gente acha que o espaço é público. Mas é um espaço público. Eu falo, gente, na verdade, não, é um espaço privado, precisa de manutenção. A gente assumiu a gestão da casa, o jardim estava em petição de estava abandonado. É um jardim histórico, projetado por um botânico francês chamado Auguste Glasiou, um dos do Brasil que preservou o traçado do Glasiou. E, assim, essa coisa do estacionamento irregular lago, entupiu a galeria de drenagem. Então, a gente, na verdade, o Ministério Público e o IPHAN iam interditar de qualquer tipo de veículo dentro do imóvel. E isso ia inviabilizar o próprio restaurante, né? Porque, ter que parar na rua. E aí, então, com uma conversa, pelo conhecimento também do Gregório, né, de um dos proprietários, sobre o espaço que existia, que estava meio abandonado, cheio de mato, um espaço que era de treino de ação, que poderia ser limpo e usado para esse fim, de estação fora do lago. Então, nós conseguimos autorização do IPHAN, porque não cimentamos, não fizemos nenhuma alteração no espaço, seguimos um local onde se pode parar o carro e tiramos o carro de volta do entorno do lago. E a gente teve que entregar para uma especializada que faz a cobrança para poder pagar os funcionários deles e também parte revertida para a manutenção do próprio jardim da casa. Porque com isso, as pessoas entendendo o motivo, fica mais fácil de né, não ficar muito chateado com a situação. E, claro, uma comodidade, você ter um manobrista, você ter um guarda-chuva num dia que está chovendo, ele pega, leva na porta. Eu acho uma coisa que agrega valor ao serviço. Uma sugestão assim bastante pueril, mas que tal vocês fazerem um cartazinho explicando para que serve o estacionamento e botando ali na porta assim uma coisa bem bonitinha, assim, com uma cara de antigo, sei lá. É verdade. Não é? Para as pessoas terem assim uma simpatia maior pela necessidade de tirar esse dinheiro para pagar esse estacionamento, que vai redundar num bem para a casa, para o restaurante, para ela própria, né? Que vai ter o seu carro guardado, cuidado e não vilipendiado quando ela sair na rua, não é isso? Com certeza. A gente fez uns panfletos, distribuiu, né? No início da implantação foi muito difícil, a gente fez esses panfletos e depois a gente realmente acabou se acomodando, né? Não comunicando mais essa função, mas eu acho muito legal, muito importante a gente fazer, é uma boa ideia. Eu gostei muito de conversar com você. Você quer deixar um último recado, um último convite aos petropolitanos? Bom, eu agradeço poder estar aqui falando da casa e também do Centro Alceu Amoroso Lima, que eu acho que são instituições que partilham de uma necessidade de serem conhecidas, de serem abraçadas pelo povo petropolitano. Então, o recado é esse, para os petropolitanos abraçarem o seu patrimônio, olharem com carinho para o que eles têm agora, para que isso não se perca, porque nenhuma ação de conservação é individual, precisa da sociedade, precisa que todo mundo participe, e a gente só consegue manter a casa ou o CAU se as pessoas participarem e mostrarem que têm um carinho pelo patrimônio da cidade. Então, que elas, né, cheguem para visitar a casa, façam esse turismo e que também dão seus direitos lutando pela permanência do CAU na cidade. Tá bom, Raquel, muito obrigada pela sua participação e pelo cuidado que você está tendo com aquela casa que é tão importante para a história de Petrópolis, né? Muito obrigada e até mais. Obrigada. Tchau. Vamos conversar agora com duas pessoas que me interessam muito saber da opinião deles e o que eles têm a nos contar sobre um projeto interessantíssimo, que é o projeto do Jardim Botânico de Nogueira, e que há muito tempo atrás eu fiz uma entrevista
falando do projeto, mas com essa coisa da mudança do governo provisório aqui em Petrópolis, que demorou um ano quase, né? E depois essa pandemia mesmo que dificulta o acesso da gente, eu fiquei mais ou menos sem saber como é que esse projeto está andando. Então, eu queria conversar com José Paulo Silveira, que é o vice-presidente da Projardim, que acredito seja a empresa que está tocando esse projeto do Jardim Botânico, né? E depois com a doutora Letícia Andrade, que é a diretora técnica e científica deste projeto também, para ela nos contar cientificamente e tecnicamente como é que está sendo elaborado e executado esse projeto. Então, Zé Paulo, primeiro falando com você, que você... Muito obrigada por vocês dois estarem aqui, e eu queria saber de você, o que você tem a me dizer sobre o andamento do projeto? Eu tenho uma história de 6 anos para lhe contar. Ah, meu Deus! Então, mas muito rapidamente, antes de mais nada, queremos agradecer aí, em nome da Projardim, essa oportunidade, Ana Maria e também a Monique, que é a produtora do programa. E eu vou começar respondendo a sua pergunta. Isso. Nós estamos trabalhando em silêncio, e deveríamos fazer mais barulho, sabe? Mas a situação é a seguinte: está tudo pronto para iniciar a obra civil e construção dos canteiros e dos demais elementos do Parque Jardim Botânico de Nogueira. E para chegar a esse ponto, nós passamos por uma corrida de obstáculos lá da Olimpíada, com pelo menos 7 obstáculos. Eu vou passar rapidamente e depois falarei sobre o 8º, que é o último obstáculo, que estamos na expectativa de que ele seja superado rapidamente. O primeiro obstáculo foi praticamente seguir o desejo da população aqui de que fosse encontrada uma solução para aquele aterramento de parte do lago de Nogueira, né? E isso por quê? Porque a população entrou com uma ação judicial e pedindo a recuperação do lago, né? Isso foi a justiça e o primeiro obstáculo foi superado porque o juiz decidiu que esta área deveria abrigar um jardim botânico. É a área que foi aterrada do lago, né? A partir daí, enfrentamos o segundo obstáculo, que é ter um projeto básico. E o projeto básico é o elemento fundamental para captar recursos de várias fontes para poder construir o Jardim Botânico. E trabalhamos com a prefeitura, a Projardim, né? Aliás, eu lembro que a Projardim é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que vem trabalhando em cooperação com a prefeitura, em apoio ao projeto, para fazer o projeto virar realidade, né? Perfeito. Então, o segundo obstáculo foi o projeto básico, foi feito em cooperação com a prefeitura, e com ele, então, enfrentamos o terceiro obstáculo, que é o licenciamento ambiental. Para construir qualquer coisa aqui nesse espaço, é necessário ter um licenciamento ambiental e conseguimos com relativa facilidade, né? E esses dois elementos, o projeto básico e o licenciamento ambiental, são fundamentais para captar recursos. E aí entramos no quarto obstáculo a ser superado, foi encontrar recursos, que a prefeitura tem recursos, mas ela tem outras prioridades sociais importantes, né? E então nós fizemos um movimento aí também, em cooperação com a prefeitura, junto ao Ministério do Turismo, em Brasília, e conseguimos uma verba de R$1 milhão para iniciar o projeto, né? O projeto custa mais que isso.
Mas claro, 1 milhão daria para... Mas foi um bom chute inicial, né? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós comemoramos muito isso, né? E, então, obtidos esses recursos, foi possível iniciar as providências para a contratação de uma empresa de engenharia que fizesse o projeto executivo, né, do Jardim Botânico. Esse recurso foi transferido à Caixa Econômica Federal, que é a entidade que fiscaliza a aplicação dos recursos federais que foram conseguidos, né, do Ministério do Turismo. E então essa empresa foi selecionada, mas nisso tudo passou muito tempo, sabe? Porque as providências são muito demoradas, né? Há muita burocracia. O ritmo da máquina é danado, de emperrado, né? Emperradíssimo. É muito mesmo, exato. E aí, então, essa empresa realizou o projeto, né? É um projeto muito bonito, um projeto com 12 canteiros, né? E vai, uma vez implantado aqui, vai ser um lugar fantástico. Nós estamos também na Projardim trabalhando pela recuperação do lago, que está assoreado, ele precisa de um bom trabalho de recuperação, mas isso não é com a prefeitura, isso é com a INEA estadual, né? E nós temos contatos lá e estamos trabalhando nesse sentido. Muito bem. Aí, com o projeto executivo, vem o sexto obstáculo a ser superado, que é a autorização da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é contratada do governo federal para fiscalizar a aplicação desse recurso. E, inclusive, dá pareceres sobre aspectos técnicos, econômicos do projeto. E aí também gastamos tempo, até que conseguimos. E, ao conseguir, então, fomos ao sétimo obstáculo, né? Que foi realizar uma concorrência pública para escolher uma empresa construtora. Isso foi feito, demorou bastante também. A empresa está selecionada, o projeto está pronto, quer dizer, tem tudo para começar a obra. Mas falta o oitavo obstáculo, que é receber prioridade por parte da prefeitura, né? Eu penso que quando os dirigentes da prefeitura tiverem um tempinho para pensar, eles vão perceber que aqui tem uma oportunidade de repercussão política, né? Não só beneficia a sociedade local, o turismo e uma série de outras coisas, aspectos que a Letícia vai comentar, e é uma oportunidade incrível, né? Para o prefeito municipal marcar lá no caderno dele as grandes realizações do mandato, né? E, em paralelo, nós continuamos trabalhando para obter mais recursos. Com certeza. Né? Porque o 1 milhão é para começar, é um empurrão, como você disse. Né? Exatamente. Exatamente, para continuar. Isso inclui a segunda etapa, são 2 etapas. A primeira etapa são os canteiros, a urbanização, a formação mesmo do espaço do Jardim Botânico, as aleias, né? E para as pessoas passarem, admirarem as plantas, etc. Mas tem também uma pista de caminhada em torno do lago, tem também uma iluminação adequada dessa pista e que não interfira com a vida dos pássaros e das plantas do Jardim Botânico. Então, tem uma série de equipamentos, né, que vai dotar esse espaço aqui com algo muito especial, capaz de interessar não só a população local, como a população do município, fora do município, né, também do Rio de Janeiro, e assim... Turisticamente tem um apelo muito grande também, né, Silveira? Isso... tem um apelo muito grande e uma vantagem econômica, sabe? Claro. Porque o turismo é uma atividade econômica fundamental para a cidade, para o município de Petrópolis, né? E nós fizemos um cálculo aproximado na proporção do PIB do Brasil com o PIB de
em Petrópolis, né, e com um montante de recursos que são gerados pelo turismo. E sabe qual é o resultado? Se o Jardim Botânico aumentar em 1% o número de turistas que visitam Petrópolis, o Jardim Botânico se paga em 2 anos. Sabe? Então, é um bom negócio do ponto de vista econômico. É um negócio e tanto, né? Como negócio também é um negócio e tanto, né? Exatamente. Sem contar que o turismo é gerador de emprego, né? Com certeza. E aí você tem aqui uma população jovem que procura oportunidades de trabalho e tal. Isso tudo porque o turismo tem a capacidade de acionar mais ou menos uns 30 outros setores. Transporte, alimentação e uma série de coisas, né? Que geram emprego. Hotelaria, né? Hotelaria e os guias, né? Tem uma série de oportunidades. Com certeza. Né? Vamos botar óleo nessa máquina para ver se ela anda mais rápido, né? Isso mesmo. Esse é o problema. Vamos dar a palavra agora à Letícia Andrade, para ela nos contar, então, tecnicamente, Letícia, o que você pretende em termos de desenvolvimento, como é que vai ser desenvolvido esse projeto? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de falar desse projeto tão bonito e que pode trazer tantas coisas boas para a cidade de Petrópolis, né, como o próprio Silveira comentou, não só da questão ambiental, mas do turismo, para a população, etc. E é uma área que estava sendo castigada, né, há bastante tempo, mesmo como o Silveira comentou, que foi aterrado, e para a gente tentar reverter todo esse dano que causado naquela área, a própria população, né, a sociedade civil e aí, posteriormente, a Projardim, desenvolveu esse projeto juntamente com a prefeitura, para poder ter um espaço não só de um cunho de conservação ambiental, mas como de contemplação da própria população. Então, a gente unir dentro daquele espaço a pesquisa com a conservação das plantas, principalmente plantas endêmicas, né, que são plantas que só se encontram ou em Petrópolis ou no estado do Rio de Janeiro. A gente vindo sempre do macro para o micro, né, se preocupando sempre com as espécies que estão em extinção. Então, você tem um local que você consiga conservar, que você possa ter o desenvolvimento junto com várias universidades que a gente tem em Petrópolis, um espaço para elas também desenvolverem outras pesquisas e que sejam importantes não só para a nossa cidade, mas como para o estado e para o país de uma forma geral, é muito importante a gente ter todo esse local, assim como o próprio Silveira comentou, é um espaço que está entre fragmentos de Mata Atlântica super bem conservados, e o mais próximo seria o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas que já tem, né, já recebe pesquisas do Brasil inteiro, já tem uma demanda muito grande. E a gente não tem aqui em Petrópolis algo mais específico para a nossa vegetação ou da vegetação do entorno. Então, seria também mais um ponto importante para a questão da pesquisa e da conservação ambiental. Eu acho que na região serrana toda nós não temos nenhum jardim botânico, né, Letícia? Não temos. Temos só mesmo lá embaixo, no Rio de Janeiro, no município do Rio. O Jardim Botânico Grande. Tem o da Rural, na Rural também tem, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aí tem o próximo de Petrópolis, que seria o de Juiz de Fora. Mas aqui para a gente, região serrana, e que trabalhasse com conservação dessas espécies que são encontradas aqui, a gente não tem. Precisamos ter frentes que façam a conservação dessa biodiversidade tamanha que a gente tem na nossa cidade e no seu entorno. E como é que você pretende desenvolver isso? O Silveira falou em alas e canteiros, como é que será será assim, dividido por espécies, sei lá, explica aí, como é que vocês estão pretendendo? Aquela área ela está dividida, que nem o próprio Silveira comentou, em 12 canteiros,
e tem as áreas do entorno. Lá nessa área já está presente já estão presentes algumas espécies importantes, como o pau-brasil, como os ipês já estão lá, e pretenderemos não deixar cortar, fazer parte dos canteiros, e tendo desde árvores a arbustos, a plantas mais baixas, orquídeas, fazer uma área das medicinais e das sensoriais que consiga também trazer inclusão social para dentro do Jardim Botânico, para focar na questão da educação ambiental. Então, a gente tem a questão da estufa também, para desenvolver tanto projetos ou ter naquele local plantas que precisam de uma conservação em condições diferentes, né, que não seja na área aberta do próprio Jardim Botânico. Então, a gente ter plantas ali representativas da nossa cidade, que nem o lírio da Imperatriz, que é muito bonito, que dá na Serra da Maria Comprida, é uma flor belíssima, que a gente possa também mostrar isso para a população, que tem muitas pessoas que nunca nem viram, só viram por foto, mas não viram ao vivo, que é uma planta que dá nas pedras, é difícil de você encontrar, está extremamente ameaçada de extinção. Então, buscar essas espécies chaves também para mostrar para a população, né, trazer a população em contato direto com essa diversidade enorme que a gente tem. As hortênsias de Petrópolis terão um cuidado, ou um olhar, ou um lugar específico para que elas possam, pelo menos ali naquele entorno, voltar a ser o que elas já foram um dia, porque, por exemplo, você vai em determinados lugares, eu fui ao Rio Grande do Sul, tem uns 4 ou 5 anos, eu via socas, moitas de hortênsias enormes, de quase 2 metros de altura. Aquilo me botou assim, embasbacada. E aqui em Petrópolis, que a gente já foi tido e conhecido como a cidade das hortênsias, elas praticamente estão em desuso, vamos dizer assim, né? A gente não vê mais em lugar nenhum, nem nos nossos jardins públicos, nem nas casas particulares, as pessoas tendo aquele cuidado com as hortênsias ou aquela curiosidade de saber por que acabou, por que quase se extinguiu aqui. Foi a poluição, foi a mudança do clima? Você teria uma explicação assim para dar para isso? Na verdade, a hortênsia não é nativa, né? Não é nossa, ela veio para cá. Claro, então, as pessoas introduziram a hortênsia aqui. Provavelmente, a hortênsia que era a cidade foram sendo substituídas, principalmente na questão do centro da cidade, por outras mudas de espécies de mais fácil adaptação para uma questão, pode ser financeira, da própria prefeitura, por isso que não tem tanto mais, mas é mais fácil você encontrar espécies que não dão tanto trabalho para eles fazerem essa manutenção. Pode não ser tão bonito quanto as hortênsias eram, mas para eles seriam de fácil manutenção, mesmo utilizando espécies não nativas. O ideal, tanto no Jardim Botânico quanto na própria cidade, no projeto paisagístico da cidade, era a utilização de espécies nossas, de espécies nativas. Seria muito menos custo de cuidado. Entendi. Com isso. No Jardim Botânico, a preferência é dar espaço para as espécies nativas. A gente justamente trazer nativas nossas, aí começa dos centros de endemismo, que dão só em Petrópolis, ou que dão só no estado do Rio de Janeiro, ou que dá somente no Brasil. Aí, porque tem outras árvores lá que já estão de grande porte, que a gente não gostaria de cortar, até porque é muito bonito, como as cerejeiras em torno do lago. A gente não tiraria as cerejeiras em torno do lago, porque são maravilhosas e não seria uma coisa muito bonita se tirar, ia ficar realmente, não seria bom. Mas tudo que vai vir de novo, a gente realmente quer mostrar a riqueza nossa, o que a gente tem aqui no nosso país, e que é imensa, e com uma variedade maravilhosa de cores,
de texturas, de cheiro, de tamanho, e é justamente para botar essa questão também da educação ambiental, não só para crianças, jovens, adultos, para todo mundo, mostrar o que realmente a gente tem. Então, as hortênsias não seriam uma das prioridades. Não seria uma prioridade de vocês? Não. Não mesmo, mais uma vez elas não seriam. Mas não faz mal, eu acho que se substituir e houver até, vamos dizer assim, essa educação, né, do olhar se voltar mais para aquilo que realmente é nosso, né, de origem, de herança, eu acho que é um trabalho pedagógico maravilhoso que vocês estão se propondo a fazer, né? Porque não é só o plantar, não é só o deixar lá, né? É todo um trabalho de trazer, pelo menos eu acredito, que os estudantes, as escolas e tudo, para terem contato com essa nova realidade que nunca foi mostrada com essa intensidade que pode ser mostrada lá, né? Na verdade, esse projeto são 3 projetos. Tem o Jardim Botânico, né, que foi bem descrito aí pela Letícia, e tem a recuperação do lago, né, a limpeza, desassoreamento, e há um projeto muito interessante, porque o lago é alimentado por um córrego, e esse córrego vai se transformar numa pequena escada para ajudar no tratamento da água, para limpar a água antes dela chegar no lago, sabe? Para você ter sempre o espelho da água limpo, com peixes, como já existe hoje, mas com muito maior intensidade. E um terceiro projeto, e esse já foi realizado, já está operando, foi a instalação de um anel de coleta de esgoto em volta de todo o lago, para proteger a qualidade da água, né? Isso está implantado, está funcionando, né? Então, com esses 3 projetos, eles são sinérgicos, um ajuda o outro, você vai ter uma transformação muitíssimo interessante aqui. E essa segunda etapa, que eu falei muito rapidamente, do Jardim Botânico, contempla uma estufa, que tem um projeto muito bonito também, é o nosso Palácio de Cristal, aqui em Nogueira, e que será, né? E também tem uma edificação para acolhida dos visitantes, um pequeno prédiozinho, e que vai ter um mini auditório para a educação ambiental, como a Letícia estava falando, para dar informações sobre essa questão ambiental e especialmente das flores e da Mata Atlântica, aqui para as crianças e para adultos, enfim, ser um polo de difusão disso que você acabou de falar, Ana Maria, que é vamos dizer assim, esse prazer, esse orgulho de nós protegermos o que é nosso, né? Eu estou louca para ver isso, vamos dizer assim, em execução, né? Começando, porque aquele lago de Nogueira, aquele entorno ali, já foi belíssimo, né? Ele era muito bonito e era uma zona assim rural em Petrópolis antigo, né? Porque agora já está é um distrito já da cidade, né? Incorporado quase ao primeiro distrito, mas era uma área muito rural e muito campestre, muito assim das pessoas irem para lá para estarem no campo, né? Com os cavalos, com o lago, com a vegetação, era muito bonito. Depois foi se deteriorando cada vez mais. Então, eu acho que quanto mais rápido vocês puderem invadir Nogueira com esse jardim botânico, será melhor para todo mundo de Petrópolis, porque vai voltar a ser um lugar assim, não só de turismo, não. Eu acho que das próprias famílias de Petrópolis irem para lá curtir aquele ambiente rural, aquele ambiente campestre, né? De tanta beleza que já teve e que poderá voltar a ter, com certeza, não é? Eu te dou uma boa notícia, A Projardim, enquanto não tem a obra do Jardim Botânico, ela também procura
conservar esse espaço. E está ocorrendo uma mudança interessante, sabe? Porque antes a população aqui que frequentava o lago eram pessoas assim desocupadas ou pessoas assim que não, a gente não tem muita satisfação em vê-las. Mas agora, com a limpeza, com um pequeno cuidado que está sendo aplicado aqui, está mudando os frequentadores, são famílias. Agora já se vê uma família com a toalha estendida no gramado. Que beleza, que beleza. Já teve até casamento aqui com a noiva sendo fotografada. Que ótimo! Mas é um lugar lindo para isso também, né? É isso mesmo, né? E para quem mora aqui, eu moro aqui ao lado, é uma satisfação imensa, imensa. Para chegar ao Jardim Botânico, né, a gente precisa cumprir várias etapas, mas a gente está já iniciando. A gente vai conseguir botar esse projeto em dia. Eu acho que só isso que você falou das pessoas já começaram a falar assim, já visitou o Jardim Botânico de Nogueira? Ele já existe, então ele já é. Né? Ele já é, então, exatamente. Ele já é. E isso é fantástico, porque já faz um inconsciente coletivo ter aquela certeza da realidade que vai ser amanhã, mas de todo jeito, ele um pouquinho já é. A gente precisa que saia dos gabinetes, das pranchetas e do papel e se torne realidade, né? Todo mundo ajude a plantar esse jardim botânico, não é? Isso é que é um trabalho comunitário mesmo, né? Um trabalho de pertencimento, de sei lá, de amor à paróquia. Um trabalho de inclusão, né? Tocar aqui no nosso pedaço, né? Amor no Brasil, essa terra é tão linda, né? Com certeza. Nós ganhamos Letícia isso. Queria falar alguma coisa, parou? O que, Letícia? Não, Letícia, um trabalho de inclusão, é incluir todo mundo, todas as esferas, né? De poder, da prefeitura, da população, de todo mundo. A questão de pertencimento, né? É o que nós pertencemos, né? O bioma que a gente pertence, a cidade, a história, exatamente. Tudo. Exatamente, é isso aí. Acho que vocês vão contribuir muito, levando também o pessoal das escolas, né? Os estudantes, as crianças, porque as crianças já vão sendo criadas com outra mentalidade, né? Do cuidado, não é? Da sustentabilidade, sem deteriorar o meio ambiente, isso tudo são conceitos que por muitos anos ficaram esquecidos, né? Nosso tempo está acabando, gente, mas eu agradeço muito a presença de vocês e desejo que muitas pessoas escutem essa entrevista e se toquem da importância de ir lá em Nogueira visitar o que vocês já conseguiram plantar. Isso. As pessoas que estão nos escutando estão convidadas a vir aqui e vamos recebê-las com muito carinho. Muito bem. Eu estendo, em nome de vocês, esse convite a todos. Letícia queria se despedir, falar alguma coisa? Só chamar mesmo todo mundo para visitar a área, que ela é bem bonita, passar um domingo de tarde, um sábado à tarde ou de manhã, fazer a caminhada em torno do lago, porque é bem bonito. E vamos todos seguir em rumo que esse projeto saia. Quero dizer para vocês o seguinte, o espaço está sempre aberto. Se vocês precisarem do programa para algum comunicado ou alguma motivação, alguma campanha, alguma informação que vocês precisem passar, nós estamos às ordens, tá bom? Com o maior prazer. O dia que começar a obra, eu vou lhe avisar. Eu espero. Eu espero que não demore muito, tá? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Para terminar o programa, quero falar com vocês de esperança. Esperança que é hoje o meu mote para esse começo de abril. Esperança eu não vou definir a esperança, cada um sente de um jeito e sabe como é que ela é de um jeito, mas eu vou dizer que a gente pode consegui-la fazendo um passeio por esses verbos aqui, olha, ouvir,
escutar, celebrar e desobedecer. É uma construção coletiva a esperança e um presente de encontro para um futuro de transformação. Não preciso defini-la, vamos senti-la e vamos vivê-la. Até o próximo programa.